Olá, ouvintes do podcast de Viagem Mari pelo Mundo. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Eu sou a Andrea e junto com a Mari e a Ana Paula, trazemos dicas, experiências e histórias de viagem para inspirar e ajudar nos seus planos de conhecer o mundo. Olá, ouvinte do podcast! Hoje eu estou com a Mari e com a Ana. Estamos o trio aqui para conversar um pouquinho e dar algumas dicas para vocês, um destino que a Ana acabou de voltar. Então, tem muita informação, muita coisa assim super atualizada. Ana, a gente está aqui muito curiosa para saber sobre a sua viagem para Bolívia, Atacama e Bolívia. Então, conte tudo, não nos esconda nada. A gente está cheio de novidades também para contar para os ouvintes. Oi, pessoal, e aí, viajantes, tudo bom? Bom, para variar, tô sempre muito feliz, né, viajando bastante. E foi uma viagem assim que eu tinha marcado com a minha amiga. Para variar, né, minhas histórias sempre são as mesmas. Eu tinha visto uma promoção de passagem aérea para o Chile, e aí eu saí chamando todo mundo, ó, gente, saiu promoção, bora, bora, bora. E assim, eu já tinha visto, né, a gente que acompanha muito blogueiro de viagem, Atacama é um destino muito procurado já. E assim, já vi muitos passeios e muita gente faz também mochilão, né? Já vi a galera que vai se aventurar. Então, a única ideia que eu tinha do Atacama era isso, que era um lugar que eu poderia me aventurar como mochileira. Só que eu chamei uma amiga e uma tia e aí eu queria uma viagem mais econômica e minha amiga decidiu por uma viagem mais exclusiva, porque alguns amigos dela já tinham ido e todo mundo indicou agências mais exclusivas. E aí, chegando lá no Atacama, eu vou falar um pouco da Bolívia e do Atacama, né? Bolívia e Chile. Então, assim, a gente marcou essa viagem para março de 2020, 2 dias depois que o aeroporto fechou, a pandemia veio, então a gente está esperando essa viagem há 2 anos. E aí, depois da pandemia, tudo, a gente conseguiu manter o acordo com a agência do Brasil lá, essa agência exclusiva que a gente fechou. Então, 2 anos depois, a gente retornou. Só que a minha amiga queria muito fazer essa travessia para a Bolívia, para o Salar de Uyuni. E foi um dos motivos que a gente demorou para ir para Atacama, porque essa fronteira foi uma das últimas a abrir. E aí fomos agora fazer Chile e Bolívia. E aí já cheguei no Chile, acho que já temos o podcast aqui, né, meninas, sobre o Atacama. Então eu vou focar mais na Bolívia. Mas assim, a minha viagem começou do Chile e a gente atravessou a fronteira a partir do Chile. Tanto que a gente fechou a Bolívia com a agência lá do Atacama mesmo. E aí, como que funciona? A gente fechou lá, só que a fronteira é bem pertinho do Chile mesmo. Então, a gente pegou o transporte com a agência do Atacama e eles deixaram a gente na fronteira e a gente teve todo o acompanhamento. Eles instruíram a gente toda a documentação que precisa, até porque nesse pós-pandemia a documentação varia muito, né? A gente já fez a viagem para a Argentina agora, então, tem que estar sempre se atualizando, porque tem que ter um passaporte para entrar em alguns estabelecimentos no Chile. Tem que ter o visto, não, né? Eu atravessei com passaporte e minha amiga atravessou com uma identidade. Então, assim, são vários requisitos e eles prestaram toda essa assistência. Então, a minha experiência é de quem foi com uma agência que prestou um serviço exclusivo. Foi mais caro, mas a gente não teve problema nenhum, assim. A gente viveu uma experiência incrível em todos os sentidos, de orientação, de não ter problema. E como eu fui a primeira vez à Bolívia com a minha amiga, foi ótimo a gente ter ido com essa equipe, porque assim, querendo ou não, a gente está em outros países, outras regras. Pós-pandemia já é estressante, né? É uma viagem que pode se tornar estressante ou não. E graças a Deus, assim, graças a Deus e as dicas, né, dos blogueiros, deu tudo muito certo. Então eu recomendo, principalmente para quem está indo a primeira vez, para quem quer ter segurança, quer tá com pessoas experientes, valeu muito a pena essa estrutura que a gente teve. E aí, o que que essa empresa, as empresas do Atacama deixam a gente na fronteira, e a gente atravessa a fronteira para o Chile primeiro,
sai do Chile e depois na fronteira da Bolívia. E tudo tem horário, tudo tem regras, mas foi tudo muito rápido, assim, e é muito louco como já muda. A gente estava no Chile, a gente já tinha feito, sei lá, 4 dias de passeios, e foi incrível, assim, foi uma experiência muito mágica, porque lá no Atacama tem muito brasileiro. Parecia que eu estava no Brasil, assim, eu só falava português, né? A agência era de brasileiros, a maioria dos guias eram brasileiros, e os guias que não eram brasileiros falavam portunhol. Então, assim, em relação à segurança, eu me senti muito bem. Só que do Chile para Bolívia, eu senti muita diferença do turista, do tipo de turista. Primeiro que é isso, na Bolívia, quando a gente atravessou e eles pegaram a gente, primeiro que a Bolívia, né, nessa fronteira não tem nem estrada, assim, não tem nem estrada, a gente é tudo chão, assim, é tudo muita natureza, muito e é muito intenso, assim, a temperatura vai mudando, você vai mudando de cenário, é muito. Então é muito assim, a sensação que eu tive de verdade é que eu tava entrando em uma outra dimensão. E até é difícil falar essa experiência para quem nunca sentiu, assim. Até minha irmã falou: ai, o que que você fez na Bolívia? Só ficou no carro 3 dias? Eu falei: sim, só fiquei no carro. Mas assim, é um só ficar no carro que ele resumiu a isso, sabe? Mas para mim foi muito além disso. Então a gente fez esse passeio que se chama o Express, que eles vendem. Foram 3 dias, mas esse passeio eu acho que o mais vendido são de 4 dias, que sai, passa 3 noites e volta. E a gente fez o de 3 dias, foram 3 dias. A gente saiu de manhã do Chile e a gente passou 2 noites lá. Então a gente chegou até se eu não me engano, não sei se são 400 quilômetros que a gente atravessou, ou 600, eu tenho que ver. Só que assim, realmente, a gente já atravessa na Bolívia, já vai para uns lagos, que a gente passa nos lagos, já tem termas, então assim, foi uma experiência muito também de muita imersão em todos os sentidos, assim. A gente faz imersão em águas vulcânicas, águas termais, águas, todo tipo de água que você imaginar, assim. Então, claro que deve ter estudos científicos provando os benefícios disso, mas isso a gente vai vendo esses banhos que a gente vai tomando, vai limpando a gente de alguma forma, assim. E é muito diferente de tudo, assim, é uma natureza que parece que o mundo está começando ali, é uma sensação de você estar vendo o mundo de umas formas muito diferentes. Tanto que assim, a gente foi para o Salar, né? E aí o guia estava explicando pra gente que lá não é um lugar, é muito novo para o turismo, assim. Tem muita exploração, né, do sal lá e tudo, mas assim, foram alguns turistas, turistas não, assim como a Patagônia, né, é um destino muito de exploração. Quem chegou lá foram os exploradores, é uma mentalidade de quem quer explorar num sentido bom, que eu digo. Pessoas que estão explorando. O que que tem aqui? Tipo assim, você tá no meio do nada e surge uma lagoa magnífica. Então eu ficava assim, cara, quem que veio no meio de cordilheiras, de gelo? Quem que achou isso daqui, sabe? Então, assim, eu acho que a gente se conecta, né, com a história de quem chegou lá antes. E aí ele estava explicando que lá no Salar só existem 2 hotéis. São os hotéis que a gente ficou, que são os hotéis feitos de sal também. Então, assim, não como a gente foi com os guias bolivianos e que estão preparados para turistas brasileiros, principalmente, é, é isso, assim, por mais que seja um lugar inóspito, por mais que você esteja no meio do nada, de um deserto, a gente foi muito bem recebido lá, fomos muito bem acolhidos, e ele contou essa história pra gente, que o turismo está começando muito lá, então é tudo muito novo, assim, pra gente mesmo, você tá no meio de um salário, assim, cara, e aí é uma experiência, enfim, como sempre, a natureza que manda, assim, né? E foi muito interessante porque eu tava com a minha amiga, a Dani, de São Paulo, e aí eu já tô mais acostumada com a natureza, então são várias coisinhas, assim, mudanças. Por exemplo, lá não tinha banheiro, e a gente ficava falando, ai, Dani, desencana, que é banheiro Inca é assim, parou, agachou xixi, sabe? Então,
É isso, assim, a Era gente. justamente isso que eu ia te perguntar, porque ao mesmo tempo que essa natureza inexplorada atrai, ela também deixa a gente com receio de não ter Aham. mínimas de conforto, ou de passar mal, alguma coisa assim. E você que já viajou para vários destinos que tem muita natureza, né? Como que você compara? O que que você achou desse destino? Então, assim, algumas coisas não me chocaram tanto. Por exemplo, não usar o banheiro Inca, né? Que a gente. O banheiro Inca é isso, qualquer lugar, assim, você quer fazer um xixi. E aí você vai lá. Minha amiga ficou abismada no começo, mas depois, no último dia, ela já tava assim, ah, banheiro Inca. Mas essa questão foi o que mais pegou, assim, questão de privacidade. Às vezes a pessoa, né, nossa, preciso ter meu banheiro. Você vai ter o seu banheiro no hotel, mas durante a travessia, em alguns momentos, não tem, sabe? Mas é isso, a equipe estava preparada, eles levaram lanche, assim, a gente sempre para na hora certa de comer, por isso que ela foi perfeita essa viagem, porque você tá no meio de um deserto. Você tá no meio do nada. A equipe para o 4x4, abre uma mesa, coloca vinho, coloca aquelas comidas, assim. E aí, nessa agência exclusiva do Chile, a gente comeu muito bem, só que é isso, é uma proposta, uma culinária que não necessariamente é uma culinária tão tradicional da região, né? Então, assim como quem vai em restaurante internacional, são comidas que você vai comer no mundo inteiro, mas não é aquela comida regional. E eu senti na Bolívia, assim, que era mais regionalizada. A gente comeu, por exemplo, a quinua, né, no dia, a gente comeu mais umas comidas mais adaptado ao turista, assim. Então, por isso que eu amei. Eles sabiam a hora certa de mesmo a gente estar num lugar super selvagem, a gente estar bem atendida nas nossas necessidades. Até porque e foi muito louco, né? Porque eu tava me sentindo muito bem no deserto, tava super adaptada, e eu sou de Brasília, né? E aí, quando eu voltei pra Brasília, eu falei, gente, eu moro num deserto, por isso que eu tô adaptada. Mas, assim, tem a questão da altitude, várias pessoas relataram essa dificuldade. A variação térmica é muito intensa, principalmente na Bolívia. Eu acho que foi essencial a gente ter feito primeiro o Atacama, porque já foi muito extremo, só que a Bolívia ainda é mais extremo ainda que o Atacama, em questão de mudanças climáticas, em questão de mudanças da estrutura mesmo, assim, tudo é mais, assim, muito mais intenso. Então é isso, você vai lidar com você e aí eu não consigo nem explicar o que aconteceu lá, de quem acompanhou essa viagem, porque eu fui agora, que mês que a gente tá? Julho, né? Que falaram que era um mês muito frio, muito vento, e eu tava de biquíni no salar, né? Então, assim, eu acho que a natureza também manda. Eu sou muito assim, cara. Se alguma coisa aconteceu, é porque quem manda é a natureza. O roteiro ele foi seguido direitinho, assim, sabe? Mas tem várias coisas que você fala, ah, eu queria pegar sol e veio chuva, eu queria ir, veio uma nevasca. Então, é isso. Quem manda lá é a natureza, mas a gente chegou na Bolívia, foi isso o dia inteiro no carro até chegar no Salar e foi muito incrível, mas eu queria ficar mais, eu não queria ir embora da Bolívia nunca mais, assim, tipo assim, eu amo a Bolívia. E aí foi muito forte esse sentimento, assim, tem a ver com a minha transição, né? Eu acho que, assim, tem a ver com o meu propósito, tem a ver com várias coisas que eu já estava buscando. E eu chorei muito, assim, muito, sabe? Cara, a gente é América Latina, sabe? A gente é isso, assim. Eles são. Olha, sério, assim, cara, é muito rico. A natureza é muito rica, muitos minérios. E isso lá no Atacama, assim, a gente já chega, já fica bem, automaticamente. Ele falou: ah, isso é o lítio, né? É um minério que agora estão descobrindo. Então, assim, a natureza já proporciona bem-estar pra gente só de estar na. Quem não acredita nisso? E tem muito paulista, né? E é muito louco você ver essa transição também, é muito lindo. E, tipo, as pessoas chegam estressadas. E, nananã, aí no último dia já estão assim, ó. Ai, tururu. Ai, como eu amo. E assim, foi muito lindo essa questão de falar, cara, eu sou latina-americana, sabe? Foi muito assim. E não tem nem o que explicar. Eu senti, eu chorei muito, nossa, um orgulho, assim, uma coisa de cara.
que lindo, precisamos explorar. Chega de Europa, tô brincando. Mas assim, eu sinto que o turismo vem expandindo muito nesse sentido de, cara, tanto lugar lindo e maravilhoso e aqui do lado. Vamos abrir nossos, né, percepções, vamos, vamos conhecer os nossos irmãos. Você ainda está em Brasília, ainda consegue ver o céu, né? A gente lá na Patagônia, ai, tá olhando o quê? O céu, mas não é o céu. A gente está realmente conseguindo ver o céu, né? Que aqui a gente Aham. consegue ver uns pedaços do céu. E o clima é isso que você falou, a gente vai em busca da natureza, e a natureza não é uma coisa que está definida, né? Você vai esperando, chove, neva, faz frio, faz calor e a natureza. Mas eu acho que esse é o objetivo da viagem, né? Entrar em contato com a natureza. É, mais uma vez é o que eu sinto. Eu sinto que a gente nega a nossa natureza, né? Então, para mim, a minha busca filosófica, espiritual, enfim, religiosa, para mim a natureza é uma verdade. E assim, várias músicas que você vai ouvindo no processo também fala disso, assim, os exploradores, a gente tem muito medo da natureza selvagem. Então, você explorando a natureza, você tá se explorando, sabe? Você tá olhando pontos em você e assim, eu tô num momento que, ai, vários questionamentos, mas você vai lá num vulcão, você vê um enxofre saindo do vulcão e fala, cara, eu também tô entrando em erupção, assim, sabe? Tipo assim. Então é isso, eu me sinto assim, Pachamama mesmo, a natureza me abraça, tipo, a natureza tá lá explodindo, tá lagos, tá diversa, tá se renovando, tá se criando. Então essa conexão com a terra informação mesmo, assim, sabe? Você vê a terra ali, borbulhas, e é isso. Você vê formações que você não vê em nenhum lugar, assim. Você vê o vulcão, né? Um pré antes dele ser vulcão, aquele cheiro de enxofre. E eu fiquei em crise, assim, porque várias coisas começaram a vir, tipo sal. Nunca pensei no sal, né? Você vai, o que que é o sal? O sal é o tempero, mas você começa a ver, assim, aí todas as músicas, a Marisa Monte lançou um disco agora que é muito de natureza e tem uma música que se chama Sal. Aí, tipo, do nada tudo vira sal na sua vida. Aí eu relembrei os versículos da Bíblia que falam sobre o sal. Aí eu, ai meu Deus, tipo assim. Então é isso, assim, são várias referências mesmo que você vai se conectando e vai tendo insights. E o silêncio, você ouvir o silêncio, assim, você e vendo a paisagem, e é isso, a gente entra na Bolívia, a outra dimensão é, quando a gente entra no Salar, foi o que o boliviano falou, entramos na quarta dimensão. E aí eu assim, caramba, você só vê sal, e aí o carro vai indo, a perspectiva parece um filme, assim. Eu falei, cara, eu tô entrando, você entra em outra dimensão. E aí tudo, a perspectiva, tudo fica branco, você não sabe se é mar, você não sabe se você tá andando no mar ou no sal, assim, sabe? E, tipo assim, provavelmente aquilo já foi mar, assim. Então você fica assim, cara, o que que é o sal? O que que é o mar? E o mar é sal, né? Então é isso, assim, você entra numa 4D. E aí o salário, ele também é muito vivo, né? Como tudo lá, assim, a gente chegou numa época que estava secando, e aí ele explicou pra gente que o pessoal vai numa época que tem muita água no salário. Então, assim, o pessoal brinca de sair andando, tem umas fotos lá. E como a gente foi numa época mais de estava secando, a gente conseguiu ir numa ilha de cactos que tem lá no salário. Então, assim, são atrações que vão abrindo e fechando de acordo com a época. Então, é bom saber disso. Às vezes a gente vai, eu quero tirar aquela foto, né? As pessoas estão muito viciadas em foto, mas às vezes você vai lá e não vai ter exatamente aquela poça. Às vezes você vai explorar coisas e também é isso, né? Tem várias atrações que abrem e fecham dependendo da estação. A gente subiu no último dia num vulcão. Lá tem muitos vulcões. Quem adora montanhismo é sensacional. E também, a diferença dos turistas que eu ia falar da Bolívia. Chegando lá no Salar de Uyuni, assim, não tem nada. Tem a cidadezinha do Salar, que é uma graça. Mas, assim, você vê lá bem-vindos e várias línguas, assim, né? Escrito bem-vindos em várias línguas. E tinha até em japonês, né? Eu falei, nossa, que diferente ele é. Vem muito japonês pra cá. Eu vi muito europeu, assim, então eu vi
uma gama de turistas que eu não vi no Atacama. Só vi brasileiro no Atacama. Não, outros gringos também, mas assim, o turismo lá, é isso que ele falou, vai muito japonês e europeu, mais esses europeus que buscam o montanhismo, né? Assim como é o Chatem também, tem mais essa galera também mais velha, tem gente que vai levar bike, né? Porque aí minha amiga que foi triatleta, ela estava contando das competições que ela fez em Paris, 24 horas pedalando. Eu acho que dá esse povo meio doido lá. Doido assim, no bom sentido, né? Mas gosta muito de esporte, como é que eu posso falar? Se desafiar, exatamente. Busca estar sempre se desafiando. Você levaria a sua filha? É um destino para levar as crianças, os pais? Uma dificuldade? Ou é um destino mais para requer um esforço físico maior? A Dani, ela tem um filho menor, né, que tem 5 anos, então ela sempre pensava nele, ela, ai, será? Será que sim? Será que não? Veio essa dúvida e a gente reparou. A gente não viu muitas famílias, e coincidentemente as que a gente viu eram as crianças, tipo assim, cansadas. Então, realmente, é um destino que não tem como eu falar, ai, leva seu filho ou não, porque, né, cada um é cada um, mas. Com certeza, eu acho que requer muito, assim, de criança. Acho que elas realmente. Ou. Até porque, assim, lá a gente fazia. Os passeios são intensos, então eu acho que valeria a pena fazer menos passeios, né? Ou talvez passeios que não exigem tanto, assim. Porque a maioria dos passeios a gente acorda muito cedo também, acorda num frio muito grande. Então, assim, é uma luta. Eu acordava todo dia, tipo, ai, meu Deus, quem que teve essa ideia de acordar cedo e colocar? Mas é isso, a gente ama. Eu acho que a criança, ela não sei como que ela lida, assim, né? Uma viagem que eu amei de natureza Amazônia, Manaus, que a gente tem essa parceria, eu super indico, que é puxado, mas as crianças, eu vi as crianças amarem. Agora, lá eu não é que eu não indique, mas assim, né? Tem que conhecer. Não é, é bem puxado. É, E eu, tem essa questão da adaptação, né? Que tem muita gente que relata que dá dor de cabeça, altitude, a gente subiu em vários lugares, altitude, tira roupa, põe roupa. Então, assim, e você vê que eles têm um respeito à natureza, é um outro tipo, assim, eles sabem, a natureza é linda, é maravilhosa, mas é selvagem, né? Existem muitos riscos. Então, eu indico mesmo, assim, ir com guia, ir com profissionais, né? A gente faz o roteiro, a gente tem essa equipe de guias que a gente conhece, a gente pode indicar. Então, eu indico, né? Foi uma experiência que eu não busquei, acabei indo nessa com uma agência exclusiva, mas assim, para mim valeu a pena cada centavo, sabe? De a gente ir, né, preservar a nossa integridade. E outra coisa, tem situações lá que é isso, né? Altitude, às vezes 5.000, então a gente para de. E tudo muda do nada, assim. Você tá bem, você tá ótimo, aí de repente dá uma sede intensa, de repente te dá uma fome intensa, de repente um frio intenso. Então, assim, tem que ter profissionais que vão saber cuidar de você, porque é isso, tem que ter, sim, guia, tem que ter pessoas que entendam e que saibam. E é isso que ele falou, para subir, a gente subiu o vulcão. E ele falou, é um trabalho muito mental também, sabe? É, a gente no yoga, a gente aprende muito a respiração, e é isso que ele fala lá, porque as condições fisiológicas, né? Que às vezes a gente está subindo, e aí ele falou, a gente faz um esforço, primeiro que a gente tem que ter uma noção do que é muito esforço, do que é pouco esforço, e nem todas as pessoas têm. Então, montanha é um lugar, fazer a escalada, você tem que estar ciente, né, de que assim. você- E aí ele falou, quando o coração acelera, é muito difícil você voltar, você usar a sua respiração e voltar com que a sua respiração. Então, às vezes a pessoa vai dar um pico, acelera ali, enfim, né? Então é isso. Tem guias e guias, pessoas e pessoas, mas tem que ter um respeito também pela natureza, assim, e é o que eles têm, né? É um respeito, assim, é uma. Qual que é a palavra? É uma. acho que é É, é não, é,
E acho que realmente é importante você fazer esses passeios com quem conhece, né? Os passeios que são mais lugares mais selvagens, mais inóspitos, para a sua própria segurança. Eu acho que isso não tem preço. E a questão do dinheiro, depois que você já estava com o pacote pago, é um destino que você gasta muito além ou fica dentro daquele orçamento? Então, a gente não gastou, a gente fechou os pacotes e não gastamos nada fora do pacote, porque eles falam tudo, ó, você tem que levar tanto dinheiro, tanto dinheiro, tanto dinheiro, e o resto é para você gastos pessoais, né? Então, mas dentro do pacote está incluso tudo, assim, a, o transporte, a alimentação, então a gente meio que levei o dinheiro e deu tudo certo, assim. Só que o que que aconteceu? A gente chegou lá, a gente ficou insana para fazer mais passeios. Porque a gente ficou 4 dias no Chile, 3 dias na Bolívia, e a gente, cara, a gente já tá aqui. Quando que eu vou voltar, sabe? Então, assim, a gente ainda gastou mais por isso, porque a gente se empolgou, mas eu acho importante, até na Disney, né? Eu falei com a André, que a André é especialista em Disney. E aí, quando eu fui pra Disney, eu falei, cara, como é que vocês aguentam? Acorda cedo, é o dia inteiro passeando, passeando, passeando. E aí eu fui pra Disney, eu comprei alguns passeios, eu não consegui fazer todos. Então, acho que em viagem a gente acaba comprando menos para ver a adaptação e tal. E é uma estratégia que hoje eu faço, assim, não me empolgo tanto de comprar todos. Aí eu chego lá e vejo, não, realmente, me empolguei, dá para fazer todos os parques da Disney. Na Disney, por exemplo, eu falei, cara, eu não consigo. Tipo, é subindo e descendo. Eu falei, vocês são atletas, vocês que vêm pra Disney, eu tiro. Que é uma montanha, um vulcão perto da Disney com um filho pequeno, não é nada. Então, também é a diferença de perspectiva, né? Você tá vendo? Tipo, eu admirei a André, eu falei, André, você é atleta. Eu não dei conta, eu arreguei. Mas assim, eram coisas que a Disney, pra mim, é claro, assim, cada um tem uma visão, né? Mas a Disney era algo que eu super valorizava. E quando eu cheguei lá, eu falei, gente, calor, metrô, gente. Sim, são coisas que a gente não vê nas fotos, né? A gente vê o mundo mágico, mas a gente nem se dá conta dos bastidores, né? De como que chega até lá, das condições climáticas, enfim. Tem tudo isso no pacote, né? Dos bastidores das viagens, que muitas vezes a gente não vê, porque a gente só vê foto, né? Tem gente que só vê foto. Como é que diz? Quem vê corre não vê close. Quem vê close não vê corre. Na verdade, Disney é um destino que tem dificuldades muito diferentes de um destino de natureza, mas é um destino que, sem planejamento, é muito perrengue, porque é um dos destinos Uhum. mais visitados do mundo. Tá todo mundo lá, né? Assim, todo mundo quer ir, pelo menos uma vez. Então, é sempre, assim, a baixa temporada na Disney, eu acho que não existe mais hoje em dia. Não existe parque, tranquilo. Então, sem planejamento, realmente é perrengue, mas é mágico. Também é mágico. Perrengue Mas chique. às vezes, É. mas também é mágico. É, eu acho lindo isso, né? Eu tava conversando com a minha prima hoje, cara, que lindo que é mágico pra você e pra outras pessoas não é, e tá tudo perfeito, assim, o mundo é gigante e a gente pode explorá-lo acho que todo mundo pode ser feliz e isso. E é isso, é lindo, tudo é lindo, tudo é maravilhoso. E aí vale a gente escolher o que que a gente quer, onde a gente quer colocar o nosso dinheiro, né? E eu acho que isso também tem muito a ver com a gente se conhecer, né? A gente se conhece, enfim, tudo é uma grande aventura. Todas as viagens são uma grande aventura. Algumas vão ocorrer conforme o planejado, mesmo em lugares que você acha que não vai ser, e outras vão sair totalmente do controle mesmo com tudo planejado, né? Então, é isso. Mas a gente planeja tudo com muito carinho, né? Acho que assim, a gente falar do nosso trabalho aqui, a gente vive, e como somos três, eu, a Andréia e a Mari, com visões muito diferentes, a gente consegue criar algo que englobe várias visões, né? Você não fica restrito ai, nossa, a pessoa que me deu um conselho é uma patricinha e eu sou roots. Então, eu adoro o nosso trabalho, né? Puxando a nossa sardinha, porque é isso, a gente consegue colocar várias visões e a pessoa, antes de viajar, ela já vai com uma bagagem assim.
Cara, isso pode acontecer, então eu acho interessante a gente acrescentar isso, né? Vender os roteiros a várias mãos. É isso. E para quem quiser ver as fotos, elas estão no Instagram, tanto do blog, maripelomundo.blog, Instagram da Ana também, Ana Paula Fávero, que tem umas fotos maravilhosas dessa última viagem e de diversas outras. E para roteiros, passeios e guias, é só falar com a gente também. Qual que é o próximo destino, Ana? E o próximo destino é Rio de Janeiro, né? Encontrei a Mari lá no Rio, inclusive. Puta E eu maravilhoso. já queria deixar a propaganda aqui para quem gosta de música, vai ter um festival no Rio de Janeiro de 10 a 15 de novembro e vai ter um festival que se chama Ronk de fanfarra, já falei para as meninas, então bora pro Rio de Janeiro, bora trazer a música, né? Isso que eu falei da Bolívia também, ritmos, músicas, tudo mexe muito com a gente, né? Pelo menos comigo, então bora batucar e bora trazer os ritmos aqui, latinos.